Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos dando uma olhada no novo lançamento do Ultramarine Linux versão 43. Agora, se você é novo no canal ou totalmente novo no Linux, você pode estar se perguntando: o que é Ultramarine? Simplificando, o Ultramarine está para o Fedora assim como o Linux Mint está para o Ubuntu. Foi projetado para pegar a poderosa base de ponta do Fedora e torná-la utilizável por seres humanos normais imediatamente. Ele vem com todos os codecs, drivers e ajustes que você normalmente leva uma hora para instalar. Mas este lançamento, a versão 43, é na verdade um grande ponto de virada para o projeto. Eles tomaram uma decisão controversa de mudar sua identidade, abandonaram o suporte para algumas tecnologias mais antigas e estão introduzindo alguns recursos experimentais muito interessantes. Há muito o que abordar, desde a nova edição recomendada até algumas correções críticas para usuários do Raspberry Pi. Então pegue seu café e vamos ver as novidades do Ultramarine 43. Vamos começar abordando o elefante na sala. Durante anos, se você baixou o Ultramarine, a versão padrão ou principal era o Desktop Budgie. Era o orgulho e a alegria deles. Bem, no Ultramarine 43, essa era oficialmente acabou. A equipe tem sido muito transparente sobre isso. Eles admitiram que Budgie foi originalmente escolhido como carro-chefe por um motivo meio bobo. Basicamente, o Fedora não tinha uma versão Budgie naquela época. Então o Ultramarine preencheu essa lacuna. Mas os tempos mudaram. O Fedora agora tem Budgie, e mais importante, outros ambientes de desktop ficaram ainda melhores. Por causa disso, a Ultramarine está retirando totalmente a marca principal. Em vez disso, eles agora têm uma edição recomendada. E essa honra vai para o KDE Plasma. Agora, por que a mudança? Na verdade, tudo se resume ao enorme salto que foi o KDE Plasma 6.0. É altamente polido, é moderno, e a equipe por trás dele, o Fedora KDE Special Interest Group, tem trabalhado muito. Eles têm essa iniciativa Bugs de 5 minutos, onde eliminam pequenos aborrecimentos quase imediatamente. Como resultado, a equipe do Ultramarine passou a recomendar a edição Plasma às pessoas com mais frequência do que seu próprio carro-chefe. Então eles oficializaram isso. Se você é um novato ou está indeciso sobre qual versão escolher, o Ultramarine agora quer você no Plasma. E por falar em recomendações, se você gosta de se manter atualizado com as últimas versões do Linux, ver testes e aprender como aproveitar ao máximo seu sistema operacional, tenho uma recomendação para você. Por favor, aperte o botão de inscrição e toque o sino de notificação. Isso realmente ajuda o canal a crescer e garante que você não perca meus próximos vídeos. Muito obrigado! Tudo bem, vamos dar uma olhada na edição em si, começando com o novo menino de ouro, Plasma. Ultramarine 43 é enviado com Plasma 6.5. Se você vem do Windows, isso vai parecer muito familiar, mas sobrecarregado. A atualização 6.5 traz uma série de correções de bugs, mas o destaque aqui é o gerenciamento aprimorado de permissões de aplicativos. No mundo Linux moderno, usamos muitos Flatpaks. Estes são aplicativos restritos. O Plasma 6.5 torna muito mais fácil controlar o que esses aplicativos podem ver e fazer no seu computador. É mais limpo, seguro e parece mais profissional. Agora, para os amantes do Budgie, não entrem em pânico. Budgie não está morto. Simplesmente não é mais o carro-chefe. Agora é simplesmente chamado de Budgie Edition. Ele está recebendo todas as correções de bugs mais recentes enquanto os desenvolvedores finalizam a versão 10.10. Ainda é um layout tradicional sólido como uma rocha. Se você odeia mudanças e quer apenas um painel que funcione, o Budgie ainda está lá para você baixar. Agora preciso conversar com os usuários do XFCE porque há um pouco de trabalho manual que você precisará fazer para estar atualizando. O tema que o Ultramarine costumava usar para o XFCE se chamava Matéria. Infelizmente, esse tema não tem manutenção e foi retirado dos repositórios do Fedora. Por causa disso, o Ultramarine está mudando para um novo tema chamado OX. No entanto, o sistema não mudará isso automaticamente para você durante uma atualização. Você pode inicializar e pensar que seu sistema parece quebrado. Não está. Veja como você conserta isso. Abra o menu Aplicativos, vá para Configurações e encontre Aparências. Procure o botão de alternância que diz definir o tema XF4WM correspondente. Certifique-se de que esteja marcado. Em seguida, na lista, selecione qualquer uma das variantes OX. Pronto! Seu sistema está lindo. Novamente, é um pequeno aborrecimento, mas o OX é na verdade um tema muito agradável, então é uma atualização que vale a pena. O próximo é o GNOME Edition. Ultramarine 43 nos traz o GNOME 49 e vem com uma enorme etiqueta de aviso. Para 99% de vocês, isso é bom. Você usará o Wayland, que é mais suave e moderno. Porém, se você possui uma placa NVIDIA muito antiga ou depende de ferramentas de acessibilidade específicas que só funcionam no X11, não poderá usar o GNOME 49 aqui. Se você precisar do Xorg,
A equipe do Ultramarine recomenda que você mude para a edição XFCE. Além disso, o GNOME está fazendo algumas reformulações de marca. O aplicativo anteriormente conhecido como Paper agora é apenas PDF Viewer e Showtime agora é Video Player. Nomes simples para aplicativos simples. Vamos ser um pouco técnicos por um segundo. Ultramarine está trabalhando em um projeto chamado RedMage. Esta é a sua opção sobre um sistema operacional atômico ou imutável. Pense nisso como o sistema Android ou iOS do seu telefone. Os arquivos principais são bloqueados para que você não possa quebrá-los acidentalmente. Já está em desenvolvimento há algum tempo, mas com a versão 43 está finalmente disponível como uma prévia pública. Apenas um aviso, isso é apenas para instalações completas de disco no momento. Se você é iniciante, talvez opte pela edição padrão do Plasma, mas se quiser um sistema inabalável, experimente o RedMage. Eles também atualizaram seu instalador, chamado Tida. Na versão 42 eles forçaram todos a usar Flatpaks para aplicativos. Em 43 eles adicionaram de volta a opção de usar RPM. Estes são os pacotes nativos. Flatpaks são mais seguros e compatíveis com diferentes versões do Linux. Mas se você estiver instalando isso em um laptop antigo com um disco rígido minúsculo, digamos, menos de 20 gigabits, mudar para RPM pode economizar um espaço precioso. É bom que eles nos deram a escolha de volta. Uma das coisas mais legais do Ultramarine é o projeto Anywhere. Eles tentam colocar esse sistema operacional em tudo. Se você tem um Raspberry Pi 4, boas notícias. As imagens finalmente foram atualizadas. Houve algumas falhas gráficas desagradáveis nas versões anteriores, mas foram corrigidas. Você deverá ver a nova versão aparecendo na ferramenta Raspberry Pi Imager a qualquer momento. Eles também adicionaram suporte para o Pinebook Pro. Você pode pegar qualquer uma das imagens do ARCH64 e atualizá-la diretamente no seu dispositivo. No entanto, más notícias para os usuários do Microsoft Surface. Normalmente o Ultramarine funciona muito bem em dispositivos Surface, mas os drivers upstream ainda não foram atualizados para o Fedora 43. Não há imagens disponíveis no momento. Se você tentar atualizar uma configuração existente do Surface, será necessário um hack para manter os drivers mais antigos. Antes de encerrarmos, vamos mostrar um truque de usuário avançado que o Ultramarine 43 adicionou. É para os jogadores e os fanáticos por velocidade. Eles adicionaram o kernel Caxios como um ajuste simples. Caxios é conhecido por ser incrivelmente rápido e otimizado para jogos. Normalmente instalar um kernel personalizado é um pesadelo para iniciantes. No Ultramarine 43 basta abrir um terminal e digitar o seguinte. E é isso. Ele baixa, instala e configura. Se você achar que isso causa problemas, basta executar o mesmo comando, mas alterar ativar para desativar. Então este é o Ultramarine 43. É um lançamento ousado. Mudar do Budgie para o Plasma é uma grande mudança, mas acho que acerta. O Plasma 6 é bom demais para ser ignorado e oferece a melhor experiência para novos usuários vindos do Windows. Mas o que você acha? Deixar o Budgie como carro-chefe é um erro ou o Plasma é o rei legítimo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.